Não? Então, meus irmãos, alguém aqui trouxe alguma apresentação além da Patrícia? A Patrícia me mandou ali que vai falar sobre a lei do progresso, não é? Alguém mais fez algum trabalhinho sobre alguma lei que queira apresentar? Não? A Silvana? Qual a lei, Silvana? Tá, teu microfone está fechado, peraí. Pode falar, Silvana. Eu li sobre a lei do trabalho e daí Então tá. eu peguei e escrevi alguma coisa, tá? Tá, então vamos assim, ó. Vamos fazer assim, ó. A Silvana leu sobre a lei do trabalho. A Patrícia leu sobre a lei do progresso, né, Patrícia? Quem mais? Nídia, não? Cláudia, não? Tá, então assim, ó, vamos seguir aqui os slides para nós estudar as leis e depois vocês então vão apresentar sobre a lei que vocês apresentaram. Então, a lei de trabalho é uma lei da natureza, né? Tudo na natureza trabalha, tudo, sem exceção. É um trabalho constante, né? É um trabalho natural. Não só os homens trabalham, né? Para sustentar e buscar o seu desenvolvimento pessoal e familiar, né? Profissional. Mas todos os seres trabalham, a natureza trabalha incansavelmente, não é mesmo? Então, o trabalho é uma lei moral, é uma lei que está em todos os cantos, em todo o universo. O trabalho é uma necessidade imposta ao homem como meio de progresso e expiação ao mesmo tempo. Então, tu está trabalhando porque tu precisa sobreviver, porque tu precisa desenvolver, e ao mesmo tempo, esse mesmo trabalho está servindo de expiação das nossas faltas, porque a gente, para trabalhar, a gente sofre, a gente desempenha uma energia muito grande, a gente passa por muitos empecilhos, a gente tem que estudar, a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que se relacionar com as pessoas, principalmente no trabalho, porque um trabalho nunca é sozinho, sempre está envolvido outros seres. Então, além de espiar, nós estamos progredindo e progredindo o nosso meio, porque todo trabalho produz algo, seja para si ou para o seu meio, né? É progresso porque é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Olha que maravilha. Para que a gente tenha uma profissão, por exemplo, seja ela qual for, nós precisamos treinar a mente, a postura. Tem profissões que são extremamente detalhistas. A gente precisa ter uma atenção naquilo que está fazendo. A gente tem que desprover de horas e horas e horas de treinamento para depois, então, executar um cargo, uma função, e na própria função ter todo aquele preparo, né? E isto vai desenvolvendo o conhecimento de todos nós. Então, o trabalho, ele deixa de ser apenas um meio de sustento dos seres, né? Não é. É um dos atributos do trabalho, é o meio de sustento. Mas, além de ser um meio de sustento, ele é uma forma
inteligente de expiar as nossas faltas do passado, de nos intelectualizar, porque vamos exercitar nosso estado mental, psicológico e também as nossas relações com aqueles que estão conosco. Então veja que é um progresso muito grande do indivíduo ele fazer parte de um grupo de trabalho, ou mesmo que ele tenha uma profissão que seja solitária ali, mas aquela profissão vai facilitar muitas vezes a vida de muitas pessoas. Então, sempre quando se faz alguma coisa, não se faz para si, mas se faz para o todo. Tá? Aquele que advoga, por exemplo, ele está fazendo um bem para muitas famílias, né? Ele está produzindo as leis dos homens. Aquele que medica, né? Que é o médico, está salvando vidas. Tem lá o construtor que constrói as casas. Enfim, toda a profissão, ela é louvável. Ela é para o progresso de todos os seres, cada um no seu nível. Então, é expiação porque, através do trabalho, o homem está sujeito ao trabalho para satisfazer as suas necessidades. Então, trabalho, gente, é tudo que nós precisamos para nos desenvolver. Depois da lei do trabalho, nós temos a lei de adoração, né? Quem aqui não cultua, né? A gente pode adorar muitas coisas e contemplar muitas coisas, né? Primeiramente, o próprio Deus, né? Que todos, praticamente todos, adoram, né? Porque sabem o potencial desse ser, né? Então, adorar o Deus é uma natureza que existe desde os tempos remotos, né? Mesmo quando não se tinha a compreensão de um Deus único, né? Os homens adoravam os deuses, né? Deus do sol, Deus da água, Deus dos ventos, e, enfim, os próprios gregos, né? Tinham os seus deuses, os romanos tinham os seus deuses, mas o sentido de adorar, né? Elevar os nossos pensamentos a Deus em sinal de gratidão e amor é a melhor forma de adorá-lo. E por que adorar? Porque temos gravado na nossa consciência que existe algo muito maior que nós e que pode nos proteger. É como o sentimento de um filho para com o pai. Nós sabemos lá no nosso íntimo que existe algo muito maior do que nós. Esse Deus, mesmo aquele que é ateu, que não acredita em Deus, ele sabe que existe algo muito superior a ele. E a prova disso é a sua própria vida, né? Sua própria existência. Porque nós não chegamos aqui num sopro, né? Existiu toda uma construção destes seres que habitam todos os lugares. Então, adorar o Deus é uma condição de natureza do próprio ser humano. Mas também nós temos a contemplação de tudo que foi feito por Deus. Um exemplo, nós saímos daqui e vamos lá para Santa Catarina. Aí lá em Santa Catarina, a gente para em cima daquelas montanhas, com aquele mar, com aquelas águas, com aquela paisagem maravilhosa, a gente fica deslumbrado, né? A gente quer abraçar aquela pedra e trazer com a gente de tanta adoração e contemplação que nós temos em qualquer reino animal, qualquer reino vegetal, mineral, porque sabemos que foi produzido por uma criação divina. Então nós adoramos tudo que é de Deus, tudo que é natural, né? E tem aqueles que adoram também os seus ídolos, né? Aqueles seres que são caros para as pessoas, né? Aqueles os fãs, né, que adoram os seus ídolos, seja na música, na arte, que também é um sentido de adoração e contemplação, mesmo que isso ainda seja regra dos homens, né? Os homens ainda têm os
adoram ainda aqueles que lhes são exemplos, né? Muitos pode até não ser exemplos tão positivos assim, né? Mas isso é um sentido natural. Nós temos isso em nós, de adorar aqueles que se superam no ciclo empregatício, por exemplo. A pessoa teve uma empresa que se deu bem, então a gente idolatra aquelas pessoas muitas vezes. Isso é o sentido de adoração que temos, de contemplação por aquele que teve uma experiência e deu certo, né? Então, além de adorar a Deus, adorar estas questões naturais, né? Esse sentido de contemplação, nós também adoramos pessoas, aqueles que fizeram história, aqueles que se deram bem na sua área, né, e que são exemplos muitas vezes. Isto é um sentido natural. E digo mais, se nós não tivéssemos esse sentido de contemplação e adoração, muitas vezes nós não iríamos valorizar aquilo que Deus fez com tanto amor para todos nós, não é? Mesmo assim, a gente ainda depedra muita coisa, né? A gente polui, a gente age de uma forma completamente fora das leis no sentido natural, né? E, logicamente, quando agimos fora da lei, a gente recebe de volta da natureza uma resposta não tão positiva assim, não é mesmo? Quando desequilibramos o meio natural, nós temos a resposta, nós temos os tsunamis, temos os terremotos, as enchentes, os dilúvios. Por que isso? Porque nós desrespeitamos o ecossistema. O homem, com a sua ganância, com a sua forma ainda infantil de ser, depedra, destrói, né, aquilo que Deus construiu, né? Então, muitas vezes a natureza se rebela contra nós. Mas o que ainda nos faz cultivar muita coisa é esse sentido que muitas vezes está adormecido em nós, mas aqueles mais conscientes conseguem entender o sentido de contemplar, de adorar, de entender que por trás de tudo isso existe uma força muito superior. Depois temos a lei de reprodução. Ou seja, sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. O homem pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve travá-la sem necessidade. O celibato, por exemplo, por si mesmo, não é um estado meritório. Todo sacrifício pessoal, visando o bem, eleva o homem. Mas o sentido da reprodução, ela jamais foi pecaminosa. O sexo, o nascimento de uma criança, isso é a porta de entrada de todos nós no planeta. Nós, aqui no planeta, viemos através de um ato sexual entre um homem e uma mulher. E essa é a porta de entrada de todos os espíritos na face da Terra. Então, para Deus, a reprodução é um mérito, é uma bênção e não algo pejorativo. O que traz esse sentido pejorativo para a reprodução é a forma ignorante que o homem vê o sexo. Apenas com o olho da carne, com o olho do desejo, do prazer. E enquanto não for santificado esta reprodução e este ato sexual, muitas vezes, ele vai ser banalizado. Não apenas o sexo, como também muitas outras questões no nosso planeta. Mas a lei de reprodução é uma bênção para todos nós. Todos os seres que reencarnam neste planeta, sejam no reino animal ou no reino hominal, vêm através desta lei, lei de reprodução.
aonde o espírito vai esquecer o passado, vai descer ao estado de um pequeno organismo, né? Um espermatozoide, e aí então vai se unificar lá no óvulo feminino, ganhando uma outra oportunidade, uma próxima oportunidade de nascer numa nova existência. Eu faço um adendo aqui nesta parte e vou indicar para os meus irmãos lerem o livro Mensageiros. Podem anotar se quiser. No YouTube, vocês podem procurar, tem somente essa parte que eu vou dizer para os meus irmãos, que é a reprodução, é a parte sobre a reprodução, que é a reencarnação de Segismundo. Se não me engano, é o capítulo 23 do livro Os Mensageiros. O livro conta com detalhes como o Segismundo volta para o planeta Terra, escolhe um casal que ele prejudicou numa vida passada e ele precisa refazer os seus laços com a esposa e o marido daquela família. Então, o próprio André Luiz vai acompanhar esse caso e vai detalhar exatamente quando o Segismundo ele é acoplado em um espermatozoide e quando ele é concebido no ato sexual. Existe todo um planejamento dos próprios espíritos que acompanham aquele caso. O próprio pai, que vai ser pai do Segismundo, não quer receber ele porque ele foi um inimigo. Segismundo matou ele para ficar com a esposa, numa outra encarnação. E ele não quer, ele tem uma aversão. E os próprios espíritos trabalham com esse irmão para que ele então possa entender que aquele processo é necessário até que ele então receba o Segismundo no seio familiar. Vale a pena, leiam ou escutem o áudio, tem até filmezinho dessa parte lá no YouTube. É a reencarnação de Segismundo. Tá? Eu até vou fazer um vídeo no canal, no Senol, sobre esse capítulo, porque é muito interessante. Então, a lei de reprodução, ela é a porta de entrada de todos nós aqui no nosso planeta. Lei de conservação. Todos os seres vivos possuem o instinto de conservação, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Todos nós. A composição natural da Terra nos provê todos os meios necessários para que possamos sobreviver. Tudo o que precisamos está integrado à natureza, seja no solo, no mar, no ar. Porém, por imprevidência de nossa parte, extraímos da natureza não só o necessário, mas também o supérfluo, seja por razões de egoísmo ou de ganância. O que quer dizer isso? Todo mundo que nasce aqui no planeta, nasce com esta lei, esse sentido de conservação em si. Mas o nosso egoísmo, a nossa ganância, é muito grande. E aí o que eu faço? Em vez de eu ir lá pegar o fruto da árvore que me alimenta, eu resolvo cortar a árvore. Não é? Então o que eu fiz? Eu tirei o sustento. E aí eu preciso outros meios para me sustentar, porque eu não me contento com o que a natureza pode me dar. Não é? Então é isso que Deus está nos dizendo, né? Que produziu tudo aqui
que nós necessitamos. Nós não precisávamos de tantas coisas que hoje a gente acha que precisa. Principalmente no nosso mundo de hoje, né, do consumismo desenfreado. Tudo nós precisamos. Nós achamos que precisamos de tudo. Sai um microfone novo, eu tenho que comprar. Sai um carro novo, eu preciso comprar. O consumismo, a vaidade, a ganância, isso nos leva a esse desequilíbrio social e cultural. Mas a natureza tem tudo que precisamos para sobreviver. Assim disse o nosso Pai. Olhai os lírios do campo, eles não fiam e nem tecem, e o Pai os veste maravilhosamente. Não é? Então, a natureza, Deus provê tudo. E nós, como somos seres também criados por Deus, Ele também nos provê tudo. Todos os mecanismos que nós precisamos para sobreviver. O que muitas vezes, que não entendemos, é que criamos necessidades que não temos, na verdade. Nós criamos muitas necessidades que não as temos. Nós criamos. E aí, vamos ter que enfrentar os problemas disso, né? Que é o que enfrentamos hoje, né? Então, o sentido da lei da conservação é esse, é um sentido natural que nós precisamos conservar. Nesse mesmo slide, nós vamos falar da poluição, nós vamos falar do lixo das cidades, né? A incapacidade que temos, né? Por nós termos que produzir tudo e querer tudo que imaginamos e mais um pouco, o nosso lixo é muito grande. E nós não sabemos nem como fazer para guardar esse lixo, né? Nós não temos capacidade para isso. Então a gente joga ao léu, a gente joga nos rios, a gente joga no mar, né? Produzindo efeitos catastróficos na natureza. E então temos que pagar o preço, né? As grandes cidades hoje, numa chuva, as pessoas caminham no meio do lixo, junto com os ratos, né, com os insetos, porque os esgotos estão amarrotados de plástico, de tudo quanto é lixo que se joga nas ruas. Né? Então, nesse sentido, ainda estamos longe de exercitar esta lei, porque nem o lixo da nossa casa a gente separa direito, né? Nós não temos esta educação ainda para esse sentido que está em nós. Basta observarmos um pouco mais, até mesmo os animais, que nós vamos aprender muito com eles. Lei de destruição. Isso aqui é bem interessante, né? A gente entender. Ali tem um casulo, né? Um desenho de um casulo, onde a borboleta, né? Nasce, tá vendo ali? Significa que todo o ambiente que se destrói, muitas vezes, é para o benefício e não para a destruição. Não é? Vamos pensar que nós queremos fazer uma grande reforma na nossa casa. E aí, nós vamos chamar um pedreiro lá e ele vai botar as paredes abaixo. A gente vai ir para a casa de um parente ou vai alugar um apartamento. E aquela equipe de construção vai tocar tudo abaixo, né? Derrubar, tirar janelas, porta, vai quebrar piso, vai fazer uma reforma. E aí a gente vai lá visitar aquela obra, né, no meio do caminho, assim, né? E quando a gente chega, a gente se apavora. Tudo destruído, né? E a gente, a princípio, olha e disse, nossa, destruíram tudo. Mas qual o sentido dessa destruição? É para o mal daquela família? Ou aquela destruição é necessária para que dali se construa algo novo?
Nesse sentido, nós vamos usar esse exemplo para a modificação dos nossos costumes velhos, dos nossos hábitos velhos, de tudo que nos prejudica, que está defasado, né? E vamos utilizar essa mesma construção de ideia para entender que nós precisamos derrubar o velho para construir algo novo. Então, diz respeito às transformações causadas pelas destruições realizadas em todos os tempos da humanidade, seja pelo homem ou seja pela própria natureza. O que chamamos de destruição não é nada senão uma transformação, pois, na verdade, o que se destrói ou se reestrutura de forma melhor é sobreposta por algo mais adiantado. Então, na lei, no Livro dos Espíritos, na pergunta 729, se a destruição é necessária, por que a natureza nos cerca de meios de conservação? Olha que pergunta legal, né? Vamos lá, no meio de conservação, nos remete a conservar as coisas, né? A não destruir, a manter a harmonia daquelas coisas, né? Então, lá na pergunta 724, se a destruição é necessária, por que a natureza nos cerca de meios de conservação? Aí a resposta: para evitar a destruição antes do tempo necessário. E aí, eu vou evidenciar aqui nesse estudo a questão dos ciclos. Agora mesmo, a gente está vivendo um ciclo planetário. Nós estamos vivendo uma transformação entre um período de expiação e provas para um período de regeneração. O que está acontecendo no mundo? Um caos, não é mesmo? Está tudo sendo revisto. Separação do joio e do trigo. Quando a gente faz uma faxina no nosso guarda-roupa, a gente vai lá e diz, ó, isso aqui eu quero, deixa aqui, isso aqui eu vou doar, deixa aqui, isso aqui eu vou jogar fora, deixa ali. Então eu faço a separação do joio e do trigo. Aquilo que me serve, que ainda faz parte da minha vida, eu vou manter. Aquilo que não me serve mais, ou eu vou dar para alguém se está em bom estado, ou eu vou jogar fora, se está em péssimo estado. Então, essa separação tem um tempo. A gente não pode todos os dias lá no nosso guarda-roupa e achar que vai viver transformando, não. Existe um período para aquelas roupas, para aquele estado de consciência, né? Para que eu utilize aquele tempo. Aí vai chegar num momento que eu vou dizer assim, bah, agora eu preciso mudar meu guarda-roupa. Já é a hora. Ou, agora eu preciso reformar minha casa. Já é a hora. Entendem essa situação? Isso é uma questão natural. É um ciclo. Tudo muda, tudo passa. Então, por que a lei de conservação é necessária? Porque nós temos que entender esse período. Porque senão a gente ia querer transformar tudo. Não tem um tempo de maturação. Né? Eu mudo hoje, amanhã eu já destruo de novo. Cadê o tempo de maturação? Então, a lei de destruição, ela é necessária, mas tem que atentar ao tempo para isso, né? Aí, numa reforma de casa, tem várias variantes, né? Além do tempo, o nosso estado psíquico, o nosso estado de saúde para enfrentar uma reforma, o nosso estado financeiro, se a gente tem condições de fazer aquela reforma. Então, tem uma variante, ali são várias variantes que a gente analisa. Se é o tempo necessário, tudo encaixa, então vamos construir. E para construir, vamos derrubar. E não tem nada de ruim nisso. Nada de ruim nisso. Até as nossas crenças a gente derruba. A gente derruba as crenças do passado. Eu falei das leis de Moisés, lembra? O que o Evangelho veio fazer na nossa terra? Não veio contribuir e transformar estas leis de talião, por exemplo, quem com ferro fere, com ferro será ferido,
O que Jesus veio nos dizer, né? Através do seu evangelho? Que o amor apaga todas as chagas. Não é? Ele não veio mais com força, mas veio com amor. Aí veio a terceira revelação, que é a doutrina dos espíritos, né? Reforçando as leis, modificando alguns conceitos, até mesmo interpretados pelos próprios apóstolos de Jesus, não é? Colocando sem máscaras muitas realidades que hoje podemos compreender e que há 2000 anos atrás não era possível, não é mesmo? Então, a lei de destruição, ela é necessária em todos os campos da nossa vida. Lei de sociedade, essa lei eu acho muito bacana. Tem o símbolo ali desta lei, são os bonequinhos ali, ó, entrelaçados, estão vendo ali? Os bonequinhos assim, né, com as mãozinhas, né, entrelaçadas. Esse entrelaçamento representa uma sociedade, um país ou o planeta inteiro. Ah? Os homens têm a lei, além das necessidades básicas, a necessidade de viver em grupo. Falei para vocês no início dessa aula de hoje. Deus não deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Não é inútil que nós aprendemos a falar, a se comunicar, a interagir com a inteligência, né, com os sentimentos, com as pessoas que vivem na nossa volta. Não é à toa. Existe um objetivo muito importante para isso. Então, todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Ninguém cresce sozinho, meus irmãos. E digo mais, quanto mais nós evoluímos, espiritualmente falando, quanto mais ascendemos, né, esta condição espiritual, mais nós queremos buscar aqueles que ficaram. Já pararam para pensar nisso? Pararam para pensar que o Cristo desceu na face da terra para viver esta lei de sociedade? Para interagir com todos que aqui estavam, naquele momento difícil da história, alavancar o progresso dessas almas, desses seres, porque compreendia esta lei, de que o que nos vale evoluir sozinho? O que nos vale ter dinheiro sozinho? Ter inteligência? Ter saúde? O que vale para nós ter uma vida abastada de tudo que necessitamos, temos ali na nossa frente, a hora que quisermos? O que vale se não temos com quem compartilhar? Nada vale. Sozinho, nada tem valor. Por essa razão, somos uma família. Nascemos em um grupo. No plano espiritual, temos uma grande família espiritual que reencarnam juntos, que vivem experiências juntos, alavancando. E aquele que fica para trás, os outros que estão mais à frente, vão interagir para que esses irmãos que ficaram para trás possam vir. E é dessa forma que os grupos crescem mutuamente, se relacionam mutuamente. Então, a lei de sociedade é tudo o que viemos fazer aqui nesse planeta. É conviver, aprender a amar, a se doar, aprender a colocar todo este evangelho de Jesus nas relações que Deus confiou a todos nós. Primeiramente na nossa família, que é a experiência mais próxima que temos e as primeiras experiências que temos no planeta, e depois se estendendo para o nosso grupo de amigos, para o nosso trabalho, não é? Para as nossas relações sociais. Mas, primeiramente, no primeiro grupo familiar, a qual nascemos,
A primeira família, que são os pais, os irmãos, né? Aprender desde pequenos a se entrelaçarem. E se crescermos, também queremos que aqueles que estão conosco cresçam como pessoa, não como qualquer outra situação, mas crescer como pessoa, cada um na sua área, na sua vocação, com o seu jeito de ser, com as suas características espirituais, né? Mas todos queremos que aquele ser evolua, que ele seja melhor, que ele se torne um bom pai de família, né? Que ele se torne um bom filho, um bom profissional, um bom amigo. Esse é o desejo daquele cidadão de bem que entende as leis, principalmente as leis morais, as leis do nosso Mestre Jesus. Lei do progresso, então vou ler rapidamente aqui, que é o alvo a atingir e acontece passo a passo, né? Progredir. Progredir é o objetivo. É o objetivo de todos os seres. É o objetivo de todas as vidas, mesmo aquelas que ainda estão ainda inertes em algum reino mineral, vegetal. Mesmo assim, esses espíritos já estão na senda evolutiva do progresso, né? Do átomo ao arcanjo. Lembram lá do que Kardec nos colocou quando ele colocou a trajetória do espírito, né? Ele disse, né? Somos todos espíritos, saímos do átomo ao arcanjo. O que ele quis dizer? Que nós nascemos uma fagulha, um átomo. E a partir das várias experiências no reino mineral, depois no reino vegetal, depois nos transformamos em animais, depois dos animais a gente vai para o reino hominal, até então termos a capacidade de raciocínio. Mas nós nascemos um pequeno átomo. Fomos criados átomo. Por isso que Kardec disse, do átomo ao arcanjo, a trajetória do espírito. Nasce simples e ignorante, uma poeira, e se torna um ser celestial. Este é o sentido da evolução humana, da evolução dos espíritos, a trajetória do não saber nada em direção ao conhecimento pleno de todas as coisas, assim como Jesus. Então, o progresso é o alvo a atingir e acontece passo a passo. A moral e a inteligência são duas forças que se equilibram com o tempo. Não é possível ao homem deter a marcha do progresso, porém, ele pode entravá-lo. O que quer dizer isso? Todos nós evoluímos incessantemente. Nós não paramos nunca de evoluir. Mesmo que a gente estacione em centenas de anos. Vamos supor, eu estacionei numa região umbralina, no meio do vício, do crime, então eu sou um ser que me dedico ao mal, me dedico às coisas. Mesmo assim, tudo que eu aprendi está comigo, latente. Eu nunca vou deixar de interagir com aquilo que eu sou. Compreende o que eu quero dizer? Tudo que eu aprender, moralmente falando, intelectualmente falando, é meu. É propriedade minha. Eu não vou mais deixar de ter aquele conhecimento adquirido. Deu para compreender? E eu não estou falando moralmente, eu estou falando na ascensão do espírito. As experiências que nós adquirimos ao longo da nossa existência formam o nosso ser. E este ser, quando formamos este ser, quando está em nós essa situação, nós não perdemos mais isso. Então nós não vamos involuir nunca. Nós sempre vamos evoluir, mesmo que a gente pare em algum determinado momento na nossa subida evolutiva. Olha, não vou crescer mais moralmente,
Fiquei estacionado, não fiz bem, mas também não fiz mal nenhum, mas também não fiz bem nenhum. Ou seja, eu estacionei. Eu não passei daquele nível. Mas tudo que eu adquiri até ali é meu. Eu não deixo de ser aquilo que eu sou. Então, nós sempre vamos estar na senda do progresso, mesmo aqueles que resolvem parar um pouco, né, nessa caminhada e não aproveitar as experiências, né? Mesmo assim, ele vai ficar ali estacionado. No momento que ele quiser continuar seguindo, ele vai continuar a trilha do progresso e jamais vai evoluir, jamais vai retroceder. Nunca se retrocede. Entenderam? Esse é o sentido do progresso e da evolução dos seres. O que eu quero dizer, por exemplo, um homem nunca vai chegar a encarnar como um cachorro. Deu para entender? Não há essa possibilidade, depois que nós chegarmos no estado hominal, de voltar, por exemplo, para o mineral, ou para o vegetal, ou para um animal. Então, o espírito de um homem, ele só tende a crescer e não mais retroceder. Então, ele nunca mais vai ser um cachorro, por exemplo. Esse é o sentido do progresso. Sempre caminhando para frente. Desde que chega, no momento que tu chega num degrau, tu não desce mais. Ou tu fica estacionado pelo tempo que tu quiser, mas dali tu só pode subir ou permanecer ali. Descer apenas para experiências. Mas, por exemplo, Jesus, que era um ser evoluidíssimo, desceu num nível de espírito terreno, mas ele não deixou as suas características de espírito puro. Ele veio em uma missão. Como nós, por exemplo, que a gente tem uma vida organizada, por exemplo, mora numa casa, e a gente decide ir fazer uma excursão lá na África e morar por 2, 3 anos no meio lá do esgoto, a céu aberto, tratando aquelas crianças. Eu não vou deixar de ser eu, de ter a minha condição de vida, de ser eu, porque eu fui lá na África tratar daqueles irmãos. Cristo também não perdeu a sua capacidade, a sua inteligência, nada disso quando veio aqui para a Terra. Não é? Então, uma escolha de uma missão em mundos menores não quer dizer retrocesso. Muito pelo contrário. Quem faz isso é sinal de um espírito muito altíssimo, né? Que abdica da sua própria vida em função dos outros, né? Então, isso, muito pelo contrário, é uma ascensão e não uma retrocedência, né? Então, lei de igualdade. O que quer dizer isso? É bem legal que a gente entenda. Todos os homens são iguais perante a Deus. Ponto final. O que quer dizer isso? Não tem nenhum ser que Deus privilegie na sua criação. Por essa razão, nós dizemos: todos os demônios poderão ser santos, se assim quiserem. Por quê? Porque o sol nasceu para todos. Todos os espíritos da criação de Deus têm a mesma oportunidade, a mesma que Jesus. Se não fosse assim, Deus seria um ser injusto, sectarista, daria privilégios a uns e a outros não. E nós não concebemos nem 1 milímetro que Deus é injusto. Então sabemos que Deus criou todos os seres com a mesma possibilidade. O que acontece, primeiramente, é o tempo de criação de cada um. Jesus, por exemplo, quando Jesus recebeu a terra para coordenar a sua transformação lá
do tempo que a Terra era apenas uma nebulosa que se deslocou do Sol, não é? Há 4 bilhões e meio de anos. Se Jesus, há 4 bilhões e meio de anos, recebe esse planeta para governar, é porque ele já era um espírito puro. Então, se Jesus já era um espírito puro há 4 bilhões e meio de anos, quantos anos a gente acha que Jesus tem? Já pararam para pensar nisso? Então, o tempo, a idade de Jesus, com relação a nós, que ainda estamos nesse mundo primitivo aqui ainda, imagina a distância que nós estamos da idade de Jesus. Agora, quando nós chegarmos na idade de Jesus, nós já teremos vivido tudo que Jesus viveu. E poderemos também ser um Cristo. É isso que essa lei quer nos dizer. Por esta razão, que todos os demônios poderão serem santos, se assim quiserem, né? Demônios e santos eu estou usando aqui, entre aspas, porque nós sabemos que demônios não existe, né? Porque é apenas uma escolha, né? Se a gente quer seguir o mal, vamos ter rótulos, né? E se a gente quer seguir o bem, também vamos ter rótulos, né? Então, mas na verdade, são apenas escolhas, né? Aquele que escolhe o caminho do bem, ou seja, escolhem as leis para viverem bem, e aqueles que saem das leis de Deus e escolhem os tropeços e os erros para viverem. E acabam, então, tendo problemas, né? Muitos problemas. Mas Deus criou os seres com a mesma possibilidade de se tornarem anjos, espíritos puros. Então, todos os homens são iguais perante a Deus. Ele fez as suas leis iguais para todos. O sol brilha para todos. As desigualdades sociais são obras do homem e não de Deus. No livro dos Espíritos, na 814, por que Deus concedeu uns riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos. Então, por que temos caminhos diferentes? Primeiramente, porque se a gente quer saber as coisas, quer conhecer tudo, nós temos que vivenciar tudo, ou grande parte das coisas. Porque senão, como vamos saber como é ser uma mulher, se não passarmos pela experiência de ser uma mulher, de ser mãe, né, de viver a maternidade, de viver todos esses sentimentos de uma mulher? Então, Deus nos concede a possibilidade de vir como mulher. E para termos o mesmo entendimento dos homens, com os mesmos sentimentos, com as mesmas questões, Deus nos concede vidas como homens. Assim, em todas as experiências da vida. Né? Ora rico, ora pobre, ora negro, ora branco, ora... Enfim, para que nós possamos conhecer todas as coisas, precisamos experimentar todas as coisas. Por essa razão somos eternos, né, imortais. Nós jamais vamos desaparecer do mundo, né, da face da Terra e também do universo. Desde o momento que fomos criados, nunca mais vamos perecer. Então, as nossas experiências são infinitas e desta forma, nós, através das nossas escolhas, vamos construindo a nossa personalidade. E qual o objetivo? Galgarmos experiências para o conhecimento pleno de todas as coisas, assim como Jesus. Jesus conhece todas as coisas. E por que ele conhece? Porque ele viveu todas as coisas. Jesus também foi um espírito como nós. Jesus também nasceu como um átomo.
e passou pelo reino mineral, vegetal, animal e hominal. Também viveu em mundos iguais aos nossos, passando por sofrimentos, por dor, por tudo que nós passamos. Hoje ele não necessita mais isso, porque ele já atingiu um nível de conhecimento que não precisa mais encarnar em um corpo físico, né, como nós aqui para evoluir. Ele evolui de outras maneiras, tanto que escolheu vir aqui por livre e espontânea vontade nos dar a sua presença majestosa. Mas todos os espíritos são iguais perante a Deus, isso que deve ficar claro. Deus não privilegia nem um ser. Por mais perfeito que esse ser seja, podem ter certeza que a história desse espírito teve também muito sofrimento, muita ignorância, muito medo, muita dor. Tudo que nós estamos passando, esse ser que a gente acha perfeito também passou, porque Deus não faria um ser angelical sem passar por nenhum sofrimento e o outro ser tendo que começar lá de baixo, como todos nós. Deus não faria isso, pela própria justiça de Deus. Por isso, a lei de igualdade é uma lei que precisamos compreender. Lei de liberdade. Não gozamos de liberdade absoluta. Isso é uma verdade, viu? Porque todos necessitamos uns dos outros. No Livro dos Espíritos, na 826, diz assim: qual a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Aí a resposta: a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar. Então, a nossa liberdade, ela termina quando? Quando começa a do outro. Não é assim? Existem limites para nós fazermos aquilo que a gente quer. Né? E essas leis, elas precisam ser compreendidas. Então, a tua liberdade vai até onde tem uma faixa, né, que vai direcionar aonde começa a liberdade do outro. No momento que tu infringe a liberdade do outro, essa tua liberdade passa a ser um problema. Tá? Então, a nossa liberdade, ela não é absoluta. Nunca foi e nem vai ser. Quando que vai ser? Se tu vivesse sozinho no mundo, né? Que tu não tivesse que respeitar ninguém, aí tu fazia tudo que tu quisesse e mesmo assim tu ainda ia te entender com as questões naturais. Porque muitas vezes tu ia fazer coisas que ia de encontro à liberdade natural lá, da própria natureza, e tu ia ter que responder por isso, né? Então, no Livro dos Espíritos, na 833, é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Na 834, só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Ou seja, nem em pensamento, muitas vezes, tu pode gozar de uma liberdade absoluta. Né? Porque os espíritos, por exemplo, nos planos espirituais, leem até mesmo o teu pensamento. Dependendo daquilo que tu está pensando, o espírito já está lendo aquilo que está na tua intenção. Então, nem o teu pensamento é livre, né? Ou seja, sem consequências. Não é questão de ser... A gente pode tudo, né? Mas nós vamos cair na lei do livre-arbítrio, né? Ou seja, eu posso fazer aquilo que eu quero? Posso. Mas, ao mesmo tempo, se aquilo que eu fizer infringir a liberdade de alguém ou prejudicar alguém, eu terei que responder por isso. Então, não é uma liberdade tão absoluta assim, não é? Seguindo aqui, a maior e a última lei de justiça, amor e caridade. São dois braços, né?
dois braços, juntamente com o amor, que é a justiça e a caridade. E a lei de amor vem para equilibrar e ajustar todas as coisas, né? Porque aquele que é justo, ele precisa estar embasado em sentimentos, né? E aquele que é caridoso, muito mais ainda. Então, o amor, a justiça e a caridade, elas andam entrelaçadas, de mãos dadas. Na 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. E na 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O bem para todos. Ter indulgência ou compreender que todos são imperfeitos e que todos têm o direito de errar. Assim como todos nós também erramos e precisamos da indulgência dos outros. Porque duro é aquele que não perdoa a falta dos seus irmãos, né? Porque quantas faltas há cometido na sua trajetória que também precisa de perdão. E aqui, então, a gente encerra, né, as nossas leis morais, contribuindo, então, para todo o equilíbrio e compreensão da vida humana, relações humanas, né? Todos esses sentimentos que nos envolvem nas leis do Evangelho, nas leis de Jesus, que formam o nosso caráter, a nossa personalidade e nos mantém o equilíbrio aonde quer que estejamos. As leis morais são aquelas que nos iluminam como espírito. Então, meus irmãos, vou colocar aqui os irmãos na tela. Vou pedir então para Silvana, tá prontinha aí para fazer a tua leitura aí do teu texto? Tô. Então, é contigo. Deixa eu botar aqui, tô bem ligando aqui na tela. Eu dei uma... Qual é a lei? Eu dei uma lida na lei do trabalho, né? E aí ótimo. Eu fiz ali um resumo. Daí eu fiz um resumo, né? Que o trabalho é uma necessidade, né, do homem, né? Que sem o trabalho o homem permanece, né, sempre na infância, que tu tinha falado ali, e que o espírito trabalha assim como o corpo, que não para, né, que a gente depende do trabalho para crescer, e tudo na natureza trabalha junto, né, na natureza, e cada mundo é adequado, né ao processo de cada um, que todo mundo é útil, né? E que se a gente não trabalha, a gente fica a gente passa fome, a gente fica na miséria, a gente não vai ter uma evolução, né? Foi isso aí mais ou menos que eu copiei. Maravilha, minha irmã, maravilha. A irmã colocou um ponto bem interessante ali que eu não falei no slide, né? Que é a questão que todo mundo, ao se sentir útil, né? Essa felicidade ela é inerente daquele que trabalha, porque na verdade a gente pensa naquele indivíduo, por exemplo, que está desempregado, né? Que ele não tem uma utilidade, ele passa os dias vazio, ele não tem um projeto, ele não tem um incentivo, né, para viver, para progredir. E outra questão também, que nem tudo é trabalho remunerado, ok? Vamos falar aqui também da dona de casa, vamos falar da mãe que cuida dos seus filhos, vamos falar aqui daquele trabalho
que é um trabalho de caridade, de cunho social. Não apenas os trabalhos que são remunerados fazem parte desta cadeia. O trabalho quer dizer toda atividade que, primeiramente, faça o indivíduo se sentir útil, produtivo, ou seja, o estudo também é um tipo de trabalho, não é? O buscar conhecimento, o buscar subsídios para o desenvolvimento pessoal, intelectual, também é um trabalho. O trabalho no lar é um fantástico aprendizado, né? A dona de casa que cuida da sua família, que organiza o seu lar, que resolve as suas questões, trabalha mais que muita gente, né? E às vezes a pessoa pensa, não, mas eu não trabalho, não tenho salário. Não. Poxa, que é mais gratificante cuidar de um filho, de cuidar do esposo, de ter a possibilidade de ficar. Tem famílias que têm, né? A possibilidade da esposa poder ficar em casa, o marido prover o lar. E às vezes, meus irmãos, em últimos tempos aí, até o contrário. A esposa trabalha e o marido cuida dos filhos, muitas vezes cuida da casa. Tem muitas famílias que eu conheço que nesse sentido. E não tem nada ruim nisso. O sentido do trabalho significa nós sermos úteis, utilizarmos o nosso tempo, não na ociosidade, não na depressão, não na inutilidade, mas servir para o nosso progresso e principalmente daqueles que estão conosco. Então, muito obrigado aí, irmã. A irmã falou muito bem, colocou pontos bastante importantes aí da lei do trabalho. Patrícia, tá pronta aí? Deixa eu abrir teu microfone. Lei do progresso, né, Patrícia? Isso. Eu também fiz um resumo, porque é bem extenso, né, o assunto, assim, então eu fiz um resuminho, que segundo Allan Kardec, marcha lado a lado o processo intelectual e o moral, né? Mas ainda o homem está mais no intelectual do que o moral, que eu estava lendo, né? E através de sucessivas encarnações, ele vai se aperfeiçoando, né? Então, gradativamente, nas dimensões intelectual e moral, vai se levando, né? E é um crescimento constante, né? Então, sem essa lei, ou seja, a evolução espiritual acabaria num caos. E o maior obstáculo do progresso é o orgulho e o egoísmo, que ainda tem muita coisa ainda para, né, desenvolver, né? Esse é um resuminho que eu fiz do progresso. Maravilha, minha irmã. Colocou essa questão do orgulho, da vaidade, que são as travas do progresso. E colocou bem importante também a gente entender. Hoje, o nosso progresso ainda é muito material, né? O espírito, mundos como o nosso, ainda se preocupa muito mais com o seu progresso material do que o seu progresso espiritual. Então, por essa razão, a gente ainda está muito focado nas coisas materiais, no dinheiro, né, na busca do carro novo, das facilidades, dos prazeres. Né? E quando nós evoluirmos e progredirmos, não só intelectualmente e materialmente, mas espiritualmente, aí então nós vamos começar a desfrutar dos benefícios desse progresso, que é ascensão espiritual, que é atingir níveis de consciência mais elevados, a ponto desses prazeres do mundo não nos fazer tanta diferença, né? E quanto menos melhor, né? Porque às vezes aqueles espíritos que ascendem moralmente, eles deixam um pouco de lado a física, né? Como Jesus dizia, quer encontrar o reino dos céus, vende tudo que é teu e me segue. Aí o irmão olhou para ele e disse assim, poxa, mas eu fiz tudo que o mestre pediu, né? Eu dou os pobres,
eu faço bem, faço a caridade, aí o mestre me mandar vender tudo que eu tenho e ir com ele, entende? Ou seja, para aquele irmão ainda, ele ainda estava vivendo os valores mundanos, os valores da carne. Para Jesus, a evolução maior é os valores do espírito, né? Então, nós ainda aqui na face da Terra, ainda estamos na fase de evolução material. E não tem nada de mal nisso. E por essa razão, ainda vivemos em um mundo de expiação e de prova. No momento que nos espiritualizarmos, vamos virar a chave. Aí, a nossa condição de planeta também será diferenciada, né? O mal será eliminado, todas as coisas vão tomar rumos diferentes e não vamos pensar apenas em nós e nossos prazeres, e sim no progresso social, no progresso integral de todos os seres. Mas era isso, obrigado, irmã. A irmã Nídia quer falar alguma coisinha? Vou abrir aqui para ti, irmã. Vá, Cláudio, eu acabei esquecendo. Não tem problema, é a tua opinião só. Eu acho que as leis, né, elas, eu acho que se a gente cumprir, não de todos, né, claro que a gente não vai cumprir tudo aquilo ali, nós somos seres humanos, a gente tem as nossas falhas, mas se a gente conseguir fazer, não digo tudo aquilo, mas alguma coisa que, um pouco já disso que a gente está lendo, que a gente está estudando, a gente acho que a gente vai ser um ser melhor. Eu creio nisso. Eu acho que eu já sinto em mim a diferença desde o momento que eu comecei a participar das aulas das coisas. Eu já sinto a diferença aqui. Eu já estou sentindo a diferença em mim. Eu já estou me transformando numa pessoa melhor. Eu acho que eu estou melhorando. Por incrível que pareça, eu acho que a gente vai. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Caminho, né? O caminho das nossas, todas as trajetórias humanas, né? Nós temos as nossas tendências ruins. Não sei se sai um pouco do assunto aí. Não, perfeito. Não tem jeito, nós somos ainda seres muito materialistas. Nós todos aqui no planeta Terra ainda somos muito apegados ainda às nossas coisas, apegados a tudo que existe aqui, comodidades e tudo. A nossa espiritualização ainda está longe, mas estas leis, esses estudos que fizemos e todas estas leis morais que o Cristo nos ensinou são, ou seja, caminhos para que a gente, ao longo da nossa trajetória, vá se modificando. Ou seja, nós não conseguimos viver todas as leis, porque se conseguíssemos, com certeza não estaremos mais aqui. Cada um de nós. Se nós estamos aqui ainda, é porque isso ainda está recém se apontando para nós. Mas nós temos uma coisa importante nisso. Nós já estamos com a nossa atenção para isso. Nós já estamos pensando nisso. Isso que eu queria falar. Já estamos entendendo que é por esse caminho. E só por isso nós já temos o mérito. Né? Tem muitos que não sabem nem o que se trata isso. Estão vivendo outras situações, outras vivências, muitos até perdidos no crime, no vício, em todos, na vaidade, na mentira. E nós aqui estamos apontando para a ideia de que realmente precisamos nos modificar. E através dessas leis que nós vamos nos modificar, utilizando, raciocinando, pensando antes de fazer as coisas, entendendo, interagindo nas nossas relações, com um pouquinho de cada lei dessa, né, levando para o nosso dia a dia, levando para a nossa família, né, para o nosso trabalho, e indo aos pouquinhos, né, transformando. E é dessa forma, então, que as leis de Deus, né, as leis do próprio Mestre Jesus, né,
interagem com as famílias e desde há 2000 anos, né, vem produzindo efeitos de extrema importância na face da Terra, porque nós poderíamos estar vivendo ainda nas trevas, né? Mas não, nós estamos apontando aí o terceiro milênio, apontando uma nova fase da vida terrena, né, do planeta Terra, porque já compreendemos que precisamos mudar, mesmo que seja difícil. Mesmo que isso demore ainda algum tempo, né, ou algumas gerações, mas que se faz necessário que compreendamos e vivemos as leis de Deus. Gente, muito obrigado. Já estamos a 1h10 aqui do nosso estudo. Muito obrigado pela aula de hoje, muito bacana. Obrigado pelos irmãos aí que fizeram o tema de casa. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, tem muito mais explicações, é muito mais completo, vocês podem ver lá. Mas hoje a gente teve aqui uma noção, né, do básico de todas essas leis, tanto as leis naturais, físicas, como as leis morais. Que esta aula tenha nos iluminado, nos abrido a consciência para as nossas atitudes, né, para levar isso tudo para o nosso dia a dia. Muito obrigado, que Deus nos ilumine e até a próxima quinta-feira aqui no nosso ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Boa noite. E, pessoal, fiquem todos com Deus. Tudo de bom. Tchau.